Bom dia a todos, bom dia meus caros vereadores, bom dia presidente, obrigado pela oportunidade. Bom dia galeria da Câmara que hoje se encontra presente um bom número de cidadãos palmenses e um bom dia aos nossos queridos servidores da casa que disponibilizam um trabalho de excelência para que nós vereadores possamos fazer um excelente trabalho pela comunidade. E também queria cumprimentar os nossos ouvintes do YouTube, hoje na pessoa da querida Ana Clara, que sempre acompanha a gente nas nossas discussões parlamentares. E hoje o que eu trago a essa tribuna são algumas solicitações e observações pertinentes às questões do nosso município. Uma sobre a situação da quadra 110 Sul, a Arce 14, uma das quadras mais tradicionais de Palmas, que inclusive foi a sede por muitos anos do Barracão da Vitória, que era a sede onde o ex-governador Siqueira Campos se utilizava para fazer as nossas aglutinações políticas. E aquela quadra tem sofrido constantemente por quedas de energia. Então a gente faz um requerimento visando que a Energisa melhore a infraestrutura da eletricidade daquela quadra que tem esse peso simbólico de ser a primeira Vila dos Deputados de Palmas e onde eu tive o prazer, e onde reside o meu querido e amado pai, ex-deputado constituinte, Raimundo Boi. Então a gente pede essas providências em relação à Energisa, em relação à energia daquela quadra. Outra questão que eu venho trazer à tribuna é sobre a situação dos nossos aposentados do município de Palmas. Eu tive ciência de que aquele plano de saúde, que foi tão bem recebido pela população, e nessa oportunidade parabenizo o prefeito Eduardo por disponibilizar um plano de saúde de autogestão, que é o GEAP, porém, existe uma situação que a gente não pode deixar de não levantar. Em 2021, foi criado pela ex-prefeita Cíntia um plano de incentivo, que é um incentivo de saúde na folha de pagamento dos nossos servidores destinados a essa finalidade. Esse valor hoje gira em torno de R$ 600. Vejam bem, qualquer plano de saúde tem interesse de manejar uma folha de 9.100 servidores que já tenham incluso nesse benefício esse valor de R$ 600. Mas nessa situação, a lei municipal, ela só coloca os servidores da ativa. Isso me entristece muito, porque os nossos aposentados do município, hoje, no município de Palmas, nós temos cerca de 1.200 aposentados e 200 especialistas. Essas pessoas que contribuíram durante toda a vida para o município de Palmas não têm acesso a esse benefício, o que prejudica, e a maioria de todos os servidores do município aposentados não tem plano de saúde. Vejam bem, Palmas é uma cidade nova, temos apenas 1.200 aposentados, mas logo, logo, essa população de aposentados será muito maior e nós temos que ampliar, é de direito e de obrigação, e por isonomia, ampliar esse benefício aos aposentados da nossa capital. Então, hoje eu falo para os nossos aposentados, contem com essa Câmara de Vereadores, que nós vamos lutar para que esse benefício se estenda também aos nossos servidores aposentados. Outra questão que eu trago na tribuna é sobre, novamente, os nossos agentes de endemia. Os nossos agentes de endemia têm, por direito constitucional, o salário piso de 2 salários mínimos. E a Prefeitura de Palmas vem feito esse pagamento, porém, por meio de gratificações. E a Constituição é bem clara, esse piso, esse recurso, vem por via de recursos federais para esse pagamento. O que nós solicitamos é que a lei seja cumprida e esse vencimento básico dos agentes de combate à endemia seja no valor de 2 salários mínimos. Outra coisa que nós constatamos, que no ano de 2022, 2023 e 2024 não foi pago o IFA. O IFA é um incentivo a esses servidores, também transferido do governo federal, que é como se fosse um 14º salário. Aí muitos vão falar, poxa, 14º salário é injusto, mas é um direito, é um incentivo que o governo federal fez para que esses servidores de tão grande importância se sentissem valorizados, e é de obrigação, aí não é mais questão de gerência, é obrigação do município transferir esse valor do 14º. Então nós vamos fazer um requerimento para a Prefeitura nesse sentido. Outra questão que eu trago à tona é sobre questão já de organização do município de Palmas.
Foi muito bonito o gesto do prefeito Eduardo, já nos primeiros meses de gestão, de falar: olha, a prefeitura não vai ser mais em prédio alugado, nós vamos voltar à nossa sede própria. Isso é um gesto, isso é uma sinalização de um prefeito que quer valorizar os prédios públicos e, principalmente, economizar com aluguel. E hoje eu trago a vocês, queridos vereadores, a situação dos imóveis alugados em Palmas é muito periclitante. Cerca de 20% de todos os imóveis da prefeitura, do município de Palmas, são imóveis alugados. E eu trago um que é até mais chocante. A Secretaria de Educação do município tem um contrato de aluguel que gira em torno na casa de 2,6 milhões ao ano. Vocês sabem o que significa esse valor? Aquele asfalto que o prefeito Eduardo fez no Taquari, aquele lá que todo mundo elogiou, custou 2 milhões e 300. Só de aluguel a gente paga 2 milhões e 600 com aluguel da Secretaria de Educação. Então a gente tem que começar dando esse exemplo dentro de casa e parabenizar o prefeito Eduardo por já ter essa sinalização de transferir a sede do Poder Municipal, mas a gente tem que fazer muito. Fiz um requerimento para a Prefeitura de Palmas solicitando a lista de todos os imóveis alugados de Palmas para que providências sejam tomadas nesse sentido e a gente tenha um planejamento a longo prazo. E por último, eu tive uma reunião muito gostosa com a Sociedade Tocantinense de Pediatria, na pessoa do seu presidente José Maria Sinimbu. Eles me apresentaram, junto com a doutora Rebeca, junto com a doutora Maísa, as pautas e as demandas da pediatria do município. E eu, por ser do meio, já tinha a ideia que a situação era dura, mas não imaginava como. Hoje, o cidadão palmense, se precisa de um pediatra, tanto na rede particular como privada ou como pública, não consegue de forma fácil. Ah, é porque não tem pediatra. Não, nós temos mais de 100 pediatras no município. É porque nós não temos políticas que visam a valorização desse profissional. Vamos citar o exemplo da UPA. Em Palmas, nós temos 2 UPAs de porte 3. Muito se pergunta, Palmas tem necessidade de ter mais UPAs. Na verdade, não, caros vereadores. Uma UPA de porte 3 é responsável pelo atendimento de uma demanda de 300 mil cidadãos. A gente coloca uma UPA porte 1, 100 mil cidadãos, 2 médicos. Porte 2, 200 mil cidadãos, 4 médicos. Porte 3, que é a UPA Sul e a UPA Norte, é o atendimento de 300 mil vidas e são 6 médicos. E desses médicos, obrigatoriamente, um pediatra. Nós não temos pediatras atendendo em nenhuma das nossas unidades das UPAs. Então, primeiro, agradeço a oportunidade da Sociedade Tocantinense de Pediatria de fazer esse convite a esse vereador e também solicitar junto à Secretaria de Educação do município um requerimento no sentido de fornecer ao cidadão que tem direito, de acordo com toda a regulamentação do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina, que obrigatoriamente nós temos que ter um pediatra nas UPAs. As nossas crianças da cidade merecem um atendimento de qualidade. E essa situação se estende à rede privada. Hoje aqui em Palmas nós temos o Medical Center, que atende pediatria, nós temos a Unimed e nós temos o Pronto Ped, ali no Cristo Rei. Desses 3 estabelecimentos, apenas a Unimed tem composto no seu quadro de funcionários cerca de 70% a 90% de pediatras titulados. Hoje eu faço um alerta, mas posteriormente, visando a qualidade do atendimento, eu não deixo de pensar em aventar em uma lei municipal que obrigue que instituições de atendimento pediátrico contenha dentro do seu quadro médicos pediatras com qualidade de especialista, o RQE. Isso não é gasto, é investimento na qualidade de atendimento. Um bom atendimento faz com que os custos hospitalares e os custos da saúde diminuam muito. Então eu falo para a sociedade palmense, para a sociedade de pediatria, que nós, a Câmara de Vereadores, está atenta ao futuro de nossas crianças e iremos tomar as providências cabíveis nessa situação. E por hoje é só, e agradeço muito a atenção de todos. E uma excelente semana a todos e concedo uma parte ao querido vereador Tiago Borges. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela luta e melhorias na saúde pública, sobretudo do nosso município, da nossa capital. E salutar esse debate que Vossa Excelência traz sempre para essa casa. Eu recebi a visita no meu gabinete ontem
de 2 nefrologistas que atuam no nosso município, que atuam na HGP, e fizeram aqui alguns levantamentos, alguns questionamentos no que diz respeito à nefropediatria. Inclusive, uma delas, a doutora Miriam, disse que foi sua professora, né, quando Vossa Excelência ainda estava no curso, e hoje é um excelente profissional nessa área. E um dos questionamentos que eles fizeram para nós é da super importância de um sistema que possa propiciar a implantação de um serviço de terapia renal, tanto no nosso município quanto no estado de Tocantins. E eu disse, eu tenho um amigo que é médico e que ele sempre defende essas causas. A questão da diálise peritoneal e hemodiálise. Acerca também, senhor presidente, acerca também, nobre vereador, também do baixo número de profissionais. Hoje nós temos no estado de Tocantins, salvo melhor juízo, são 4 nefros. É um baixo número. E eles têm os seus salários ainda sem ter as suas atualizações salariais desde 2008, salvo melhor juízo. Não recebendo atualização, são um salário que é baixo e o poder público não tem dado a importância para os nefrologistas, tanto do estado de Tocantins, os que já atuam aqui no nosso município. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e quero também trazer para o foco do debate coisas que são de suma importância também para a saúde, acerca da nefropediatria. Eu vi Vossa Excelência falando sobre os pediatras, né, nas unidades de saúde do nosso município, e eu gostaria de trazer esse ponto para o debate e pedir o auxílio de Vossa Excelência, dizer que eu estou disposto a somar forças com meu pouco conhecimento na área, mas também com a voz que a gente tem para cobrar, para lutar por melhorias, tanto salarial para os nefrologistas do nosso estado de Tocantins, né, que não é uma competência nossa, mas nós temos voz para cobrar, voz para pedir, né, e buscar junto ao município tentar regularizar, também no que diz respeito ao próprio PRORIM, né, que está ainda aos solavancos, mas está melhorando e vai melhorar muito mais. Então é só para contribuir com Vossa Excelência acerca desse debate e dizer que eu estou à disposição para somar forças no que diz respeito a essa causa também. Muito obrigado. Só uma parte, nobre vereador. Uma parte. À vontade, presidente. Não, só para com a ausência do vereador Giancarlo, que é o líder do bloco, eu, como presidente, autorizo Vossa Excelência 5 minutos para fazer o uso da palavra e continuar com a sua fala. Obrigado, presidente, para a gentileza de sempre. Não vou nem utilizar 5 minutos, vou só... esse tema que o vereador Tiago Borges trouxe, que é uma pessoa que sempre é muito atenta à saúde pública, né? Já apresentou belas propostas aqui nessa tribuna, como, por exemplo, o Fundo Municipal Auxílio ao Paciente com Câncer, né? E sobre a questão da nefropediatria, a doutora Miriam foi a primeira nefropediatra do Tocantins, foi minha professora mesmo na minha formação, e junto a ela, eu acredito que quem tenha ido no seu gabinete foi a nefropediatra doutora Raniele, né? Então, é uma situação... Eu já fiz residência de nefrologia, eu abandonei, eu estudei no Hospital de Base de Brasília, eu fiz só 6 meses, e eu vi que minha vocação não era a nefrologia, eu fui para a cardiologia. Uma coisa que sempre me pegou foi a falta de cuidado, de atenção, que parece que a população e o poder público têm com o paciente renal crônico. O paciente está fazendo diálise e parece que vai morrer. E não é bem assim. O paciente que tem indicação de fazer hemodiálise e aceita o tratamento, tem uma sobrevida nos próximos 10 anos de 90%. Ou seja, ele vive e muito, e vive bem quando aceita. O paciente que não aceita o seu tratamento e o seu diagnóstico tem uma taxa de morte de 90% nos 2 primeiros anos. E essa questão que a doutora trouxe é muito importante, vereador Tiago, porque geralmente o paciente renal crônico, ele morre por falta de acesso, né? Primeiro faz uma punção no braço, depois faz no pescoço, e quando vê não tem mais acesso para aquele paciente. E essa diálise peritoneal